né, a missão de falar sobre o plano da salvação. Particularmente, esse estudo, para mim, é um dos mais importantes que eu tenho através desse estudo. Eu vejo que se a gente entender o que é o plano da salvação na nossa vida, todas as outras coisas correspondentes a esse estudo vão ser complementares, porque é o objetivo principal que Deus quer que nós entendamos, o plano da salvação. Semana passada, o Ricardo, você está me ouvindo? Está me ouvindo, né? Gostaria que você... Estou te ouvindo, mas não consigo. Como? Então, semana passada foi falado sobre a origem do mal. Não sei quantos de vocês estavam presentes falando que ouviram o estudo de semana passada. E a gente vai fazer uma pequena recapitulação da origem do mal para poder entrarmos no estudo de hoje sobre o plano da salvação. E gostaria de combinar com vocês o seguinte, como eu tenho um tempo específico para poder passar, né, um horário, eu gostaria de fazer o seguinte, a gente passaria todo o estudo. Não, se alguém, a gente ficaria com um tempinho a mais após passar todo o estudo, para aqueles que quiserem perguntar, vocês vão anotando as dúvidas de vocês e a gente vai ficando um pouquinho a mais para poder responder os questionamentos. Porque aí eu cumpriria o tempo que eu tenho para passar o estudo e daria oportunidade para aquelas pessoas, após o estudo, ficarem, e aqueles que têm compromisso, que tem que cumprir o horário, poder ficar livre de poder sair. O que vocês acham? Me falam aí, vai falando para o Ricardo aí, que o Ricardo está acompanhando vocês. O que vocês acham dessa sugestão? Me digam, por favor. Porque quem manda aqui são vocês. Eu estou aqui só para obedecer. Ok. O que vocês acham? Eu passo todo o estudo, no finalzinho vocês vão anotando as perguntas, vocês escrevem, e aí no final a gente vai tirando as dúvidas. Para aqueles que querem continuar, permanece, aqueles que têm compromisso e querem sair, aí ficam livres de poder sair. Pode ser assim? Pode. Pode ser. Então, ótimo. Então, vamos fazer, está combinado? Muito bem. Então, vai passando para mim, por favor, Ricardo. Semana passada foi falado sobre a origem do mal. Gente, esse estudo, o que acontece? Esse estudo ele é um quebra-cabeça, é uma montagem de quebra-cabeça. A Bíblia é um quebra-cabeça. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, regra sobre regra, preceito sobre preceito. A gente monta as peças para a gente ver todo um formato. A Bíblia é assim. Então, é uma necessidade muito grande de nós acompanharmos cada passo de cada estudo, porque um pouquinho que eu vou aprendendo do estudo anterior vai me dando capacidade de entender o que eu vou aprendendo hoje, para que amanhã eu vou entendendo mais, e a gente vai abrindo, o Espírito Santo vai abrindo a nossa mente, vai abrindo o nosso entendimento, para a gente cada vez mais compreendermos a palavra de Deus. O Espírito Santo vai trabalhando em nós, ok? Então, na semana passada, a gente viu que Lúcifer, né, ele é um anjo, foi criado como anjo de luz, onde ele era o anjo mais lindo, né? Era o querubim, aquele anjo que tomava conta lá do santuário, ele era o querubim da guarda, e ele se exaltou através da sua beleza, da sua sabedoria, né? E ele quis tomar o lugar de Deus, não é isso? Passando para a gente. Pode passar, Ricardo, por favor. E o que acontece? Né? Lúcifer, ele quis tomar o lugar de Deus, ele cometeu, né, um caso, uma iniquidade, que é sinônimo de pecado. Iniquidade, pecado, é a mesma coisa que desobediência. Toda vez que a gente ouvir na Bíblia falar sobre pecado,
a gente se reporta à desobediência. Desobediência. Pecado é desobediência. Desobediência a Deus, né? E Lúcifer começou a manipular toda uma situação de engodo e criou uma grande revolução lá no céu, e 1/3 dos anjos entraram no engodo dele, recebeu toda aquela mentira e eles foram expulsos do céu. E nessa expulsão eles caíram aqui na Terra, e nisso aí começou uma segunda questão, né? É onde a gente viu que a Terra era perfeita, que nos 2 capítulos anteriores, 2 estudos anteriores, 1 e 2, aqui na Terra era tudo perfeito, porque o primeiro capítulo falou sobre a criação, não é isso? Sobre Deus, sobre a Bíblia, e a segunda falou sobre a criação, e o terceiro fala sobre o pecado, como Lúcifer veio e manchou esse quadro que estava perfeitamente criado por Deus. E agora a gente vai entrar na outra parte da história, porque, inclusive, eu lembro, não sei quem, a pessoa que fez a pergunta de semana passada, falou sobre uma questão lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, falando sobre o plano da salvação, porque a gente viu que quando Lúcifer, né, caiu aqui na Terra, criou o engodo do pecado, né, houve a grande promessa lá em Gênesis 3,15, que até houve aquela questão, poxa, a serpente que foi morta pela cabeça, e ela mordeu o calcanhar, e teve aquela, né? Então, hoje a gente vai entender o que significa isso, por que Deus colocou aquela profecia de uma forma que, né, mas parece assim muito compreensível. Mas porque Deus tem um objetivo, e tinha o objetivo de falar naquele momento dessa forma, para hoje nós entendermos o porquê. Ok? Então vamos lá, o plano da salvação. Muito bem. Pode passar? Então, aqui, entrando no plano da salvação, Deus nos ama. Isso é inegável. Com o amor eterno dele, dispõe. Eu tenho quantos minutos? Só para saber aqui, Ricardo, só para poder tentar me controlar aqui no horário, porque eu posso falar. São 19h45, não é isso? Eu tenho até que horas para poder terminar esse estudo? Tem 45 minutos. Tá. Então 45 minutos vai dar até as 19. Faz a conta aí para mim, me diz o total. Bom, então, Deus, ele nos ama com esse amor eterno. Ele dispôs-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz. Então, antes da gente entrar diretamente no estudo, eu queria fazer uma visão geral do que a gente vai estudar. O plano da salvação é nada mais, nada menos do que a revelação do amor de Jesus Cristo, mostrando para a gente que o amor é ação, né? Porque o amor de Cristo, ele vai estar revelado na cruz do Calvário. Porque quando ele falou lá em Gênesis que a serpente, no caso, feriria o calcanhar, né? E ela seria ferida na cabeça, porque Jesus, ele, ao vir ao mundo, quando Satanás, né, no céu, ele foi expulso e tal, um dos motivos que a gente entende é que Satanás ficou, vamos dizer, com ciúmes, né, de Cristo, até mesmo porque ele queria ser Deus, a gente viu isso. E a gente entende o seguinte, Cristo, muita gente pergunta assim, poxa, mas se Deus sabia que Satanás ia para a Terra, que o homem ia cair, por que ele permitiu isso e não matou Satanás? Né? Essa é a primeira pergunta que sempre vem na cabeça de todo mundo, é a primeira pergunta que todo mundo faz. Porque é uma pergunta que realmente faz lógica a gente pensar, né? Então, e aí que a gente vai entender que o plano da salvação nos faz entender esse amor divino, esse amor que Deus se revelou através do cumprimento que ele deu lá em Gênesis 3,15, dizendo que se o homem pecasse,
Jesus viria substituir, né, o homem morrendo no lugar dele. E o plano da salvação não é nada mais, nada menos do que isso. É Cristo morrer no lugar do homem para dar a oportunidade do homem, do ser humano, ter a vida eterna. Porque quando a gente viu lá no estudo do segundo estudo, tudo era perfeito. Não existia morte, não existia dor, não existia angústia, aflição, não existia nada. Tudo era muito perfeito, da forma em que Deus queria que o mundo fosse. Quando o pecado entrou, o que aconteceu? Simplesmente, aquele quadro perfeito foi manchado. Satanás, ele manchou aquele quadro. Então, o sangue de Jesus, ele está restaurando aquele quadro manchado que Satanás fez através do pecado. Então, o que é o plano da salvação? É essa restauração. E é o sangue de Jesus que está restaurando. É igual um quadro, né, pintado fresquinho. Aí vem alguém lá e borra. Né? Então, aí o próprio autor do quadro vai ter que restaurar. Então, é exatamente isso. Só que esse quadro foi o quadro perfeito do que Deus fez através da criação. Sem morte, sem dor, sem angústia. Só que o seguinte, a gente tem que entender que quando a gente faz alguma coisa, humanamente falando, ser humano, né? Eu acredito que muitas donas de casa vão entender até mesmo o que eu estou falando, até mesmo os homens acontece nisso também. Mas, por exemplo, a gente faz alguma coisa, vamos dizer um bolo, vamos dizer uma comida gostosa. Quando aquilo que a gente faz com o maior carinho, com o maior amor, a gente fica pensando assim, as pessoas degustando, achando saboroso, pensando que elas vão comentar que é gostoso. Aí, quando a gente vai servir, o que acontece? A pessoa faz assim. Aí, para não ficar sem graça, tu gostou? Ah, gostei. Aí você percebe que não está naquela expectativa. Aí você se sente frustrado. A mulher, principalmente dona de casa, né? Se sente frustrada. E a gente fica triste porque a gente não conseguiu realizar aquele planejamento que nós estávamos pensando em agradar a pessoa, não é isso? Agora, você imagine Deus, né, criando toda a terra, com tudo perfeito, com tudo maravilhoso. Aí vem Satanás e mancha implantando no homem o pecado. Então, Cristo, ele vai restaurar, através do seu próprio sangue, do seu próprio sacrifício, a condição que o homem tinha antes do pecado da vida eterna, para dar continuidade a esse planejamento. É isso que, só para a gente ter uma introdução. Okay? Então, vamos à Bíblia, que é o que interessa. Né? Vamos lá. Então, Deus ama com amor eterno, dispôs-se a vir ao mundo para passar pela agonia da cruz e a fim de resgatar a humanidade perdida. Ok? Vamos lá, chefe? Então, o caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo, experimentar alegria, paz de espírito, paixão e esperança. Então, Cristo nos oferece isso de uma forma em que ele nos dá essa condição através do seu sacrifício. Mas muitas pessoas, a humanidade não conhece esse caminho. Vamos lá? Vamos lá. A primeira pergunta da lição dessa semana, falando o plano da salvação, ela está lá respondida em Romanos, no capítulo 6, 12, né? E a pergunta é: quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Quantos de nós somos pecadores? Quantos? Vamos lá? Pode passar. Lá em Romanos, capítulo 5, 12. Portanto, assim como por um só homem, né, entrou o pecado no mundo, por um só homem. E pelo pecado, o quê? Entrou a morte. Assim também, a morte passou para quem? Para todos os homens, porque todos pecaram. Então, quer dizer, aqui está falando o quê? Que, através de um homem representado por Adão, né, que recebeu o vírus do pecado,
nós somos descendentes de Adão. Então, todos os que nasceram em Adão passaram a ser pecadores, porque o pecado não é um ato, o pecado é um ser. Nós somos pecadores. O que nós fazemos é porque nós somos. E nós não pecamos porque o que a gente faz. Nós pecamos porque nós somos pecadores, né? O que nós fazemos é a consequência do que nós somos. Então, quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Gratuito porque teve alguém que pagou. E pagou com o seu próprio sangue para nos dar a condição da vida eterna, que é aquela vida eterna que foi interrompida lá no Éden. Isso que a gente não pode deixar de focar. A premissa aqui é a gente não esquecer que tudo está baseado lá no Éden. Aquilo foi interrompido. Tudo era perfeito. Satanás veio e interrompeu aquele plano que Deus estabeleceu. E Deus não se frustra. Deus vai restaurar aquilo que ele começou. Ok? Vamos lá. Segunda pergunta. Vamos completando aí. Pode ir passando, né? Eu acredito que vocês façam, eu não sei como é que funciona, então é só para completar. Então, a morte passou para... Né? A todos os homens pecaram, ok, né? Mediante aquela passagem da Bíblia. E todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Tudo bem. E agora a segunda pergunta. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Então, por quê? Porque tudo era perfeito, Adão e Eva estavam lá no Jardim do Éden, tudo bem maravilhoso, só que o que aconteceu? Aconteceu que houve a desobediência, porque o pecado é sinônimo de desobediência. Deus havia dado uma ordem para o casal e eles desobedeceram, então eles pecaram, eles, né, não obedeceram. Então, qual foi a reação que Deus se manifestou diante dessa situação do pecado deles? Vamos lá ver? Gênesis, né? Gênesis, capítulo 3, né? 3, eu estou sem óculos, então beleza, 3:8. Então, quando ouviram, então Adão e Eva, eles se encontravam com Deus, com Cristo, todas as tardes. Eles tinham um relacionamento face a face, direto, pessoal, sabe? Eles não tinham Bíblia, não tinha profeta, não tinha visão, não tinha sonho, era pessoal, era face a face. Então, quando eles ouviram isso, quando eles pecaram, porque Deus havia dado uma ordem para que eles não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. E eles, a Eva comeu o fruto, levou para Adão, os dois pecaram. Então, quando eles ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, eles fizeram o quê? Esconderam-se da presença do Senhor Deus, e o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. O negócio não estava bom. Vamos lá. A próximo versículo. Pode passar. Então, aqui eles se esconderam, né, da presença de Deus. E lá em Gênesis 3, 9 e 10, fala aqui. E chamou o Senhor Deus, o homem disse, perguntando, onde estás? Ele respondeu, eu ouvi a sua voz, né? E do jardim, e porque estava nu, e aí eu tive medo e me escondi. Mas como é que eles fizeram? Quem os fez saber que ele estava nu, né? E será que Deus não sabia que eles tinham feito isso, né? Então a pergunta é: que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Deus abandonou o homem, disse assim, vocês são terríveis, né? Vocês são desobedientes, eu falei para não comer do fruto, agora vocês é que morram, porque eu falei que ia morrer, agora eu vou morrer. Será que Deus falou isso? O Deus falou assim, então não se importa, se dane, vai embora, não quero nem saber. Ou Deus procurou o homem. Qual dessas 3 opções aí é a verdadeira? Hein? Pode passar, para a gente ver qual é a verdadeira. A falsa é a primeira, a falsa é a segunda, e Deus ele procurou o homem. Tanto é que ele foi até o jardim,
se colocou na presença deles e falou, aí perguntou, porque até perguntou, né, se vocês viram na sequência, quem nos fez saber que estava nu, né? Então, é importante vocês leem toda a história, não fiquem só na leitura, leem todo o capítulo, que vocês vão entender plenamente toda a história. Vamos lá? Pode passar. Então, a terceira pergunta é: qual a condição da natureza humana após o pecado? Então, o pecado foi o quê? A desobediência. A desobediência deles comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por que eles comeram esse fruto? Porque quando vocês leem a história, vocês vão ver que Satanás quis induzir a Eva a ser como Deus. Porque ele falou assim para Eva, olha, come desse fruto, porque você... eu gosto. Estou comendo aqui, ó, não vou morrer, eu não morri. Eu sou muito esperto, sou inteligente, eu até falo. Né? Vamos dizer, vamos imaginar, né? Uma cena. E aí, o que Eva... Né? E Eva foi na onda de Satanás, comeu e ainda levou para Adão. Quer dizer, colocou em Deus como mentiroso. Porque Deus falou que ia morrer. E eles comeram e não morreram. E falaram, olha, eu não morri não, olha, eu comi. E aí? Morre ou não morre? Essa é a questão até hoje que as pessoas colocam em xeque, não é verdade? Então, qual a condição da natureza humana após o pecado? Porque eles eram perfeitos, eles eram felizes, eles não tinham nenhum sentimento mau, eles não tinham nenhuma dúvida, eles não tinham nenhuma doença, eles eram perfeitos. Mas e agora? O que aconteceu? Vamos ver? Pode passar a próxima passagem. Eles ficaram, né? Então, agora a questão lá em Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia o quê? Multiplicado da terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, quando Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles mudaram todo o toda a sua essência. Eles não só começaram a morrer fisicamente, como internamente os seus sentimentos, a maldade, tudo que a gente conhece de ruim, que a gente sabe, os sentimentos de angústia, de aflição, de medo, de reprovação, de acusação, tudo isso veio mediante a desobediência. Então, a natureza humana começou a se transformar junto com a morte física. Entende? Então, tudo isso aconteceu a partir do momento em que houve a desobediência. E aí acontece o seguinte, o plano da salvação, né, já começou a entrar em ação no sentido de mostrar que Deus já estava disposto a concluir esse plano da salvação. Então, qual a condição da natureza do homem? Aqui a própria Bíblia lá em Salmos também, fala assim, eu nasci na iniquidade. O que é iniquidade? Pecado é igual a iniquidade, que é igual a desobediência. Eu nasci na desobediência. Quem é que não nasceu na desobediência? A gente sabe que um bebezinho pequenininho, ai, que lindinho, fofinho, gostosinho, bonitinho, mas ele cresce, mas ele é egoísta. Me diz aí, uma criança quando nasce numa casa, vira a mãe, os pais, cabeça para baixo, o egoísta que é o tempo todo para si, quer mamar e não sei o quê, se está sujo, chora, se está com falta de atenção, chora. Né? É egoísta, o sentimento já nasceu assim. A criança, quando mais um pouquinho, cresce um pouquinho, se vê um bichinho, quer puxar o rabinho, quer puxar o dedo no olho do gato. Né? Então, você vê que a natureza é essa. É a essência do pecado, nos faz ser maus. Não é porque não é a prática do ato que nos faz ser mal, é a nossa essência que nos faz praticar o mal. Então, a Bíblia fala que eu nasci na iniquidade, eu nasci no pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Porque é a geração, o pecado ela foi introduzida no ser, nosso ser. Né? E aí, então, qual é a condição da natureza humana?
Lá em Jeremias, capítulo 13, né? 23, fala: pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderei fazer o bem enquanto é acostumado a fazer o mal? Então o profeta fala: gente, o etíope é da Etiópia, né? Então, quer dizer, eu sou uma pessoa negra, pode se tornar branca, uma branca pode se tornar negra, ou um leopardo pode tirar as manchas, ou eu que sou acostumada a fazer o mal, vou continuar a fazer o bem? Não é a natureza. Ele está mostrando aqui que isso é impossível. Tanto no reino animal quanto no reino humano, a condição física da condição animal se assemelha à mesma condição natural de ação do ser humano. É impossível haver essa condição de troca de pele, como também a natureza humana de fazer o bem. Eu sou bom, não, sou gente boa pra caramba, gente que não, eu não faço mal para ele. Então, nós nascemos no pecado, né? A nossa essência é pecaminosa. Ok? Vamos lá. A próxima pergunta. Eu acho que tem que completar agora, né? Pode passar, Ricardo, por favor. Qual é a condição? Tá. Enganoso, tá, passou, né? Enganoso, pode voltar, por favor. Enganoso é o coração mais do que o quê? Todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, lá Jeremias fala, né, que nosso coração que está simbolizando o nosso ser, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Então, enganoso é o nosso coração. E olha essa palavra, gente, desesperadamente corrupto. O que é uma pessoa desesperada? Né? É uma pessoa enlouquecida. Então, mas o profeta fala que nós somos desesperadamente corruptos. Quem o conhecerá? Né? Então, essa é a nossa condição pecaminosa. É a condição do homem após o pecado, após a desobediência, após receber a herança do pecado após a queda. Ok? Vamos agora, mais uma vez, seguindo. Então, qual é a condição da natureza humana, mais uma vez, lá em Mateus? Porque do coração, olha várias passagens falando sobre, né? Do coração do homem procede o quê? Maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Então, tudo sai do coração do homem, né? O sentimento, da vontade, da mente, do pensamento. Então, às vezes, a pessoa, se caso não fosse assim, a gente, não vou pecar não, vou ficar o dia inteiro parado assim. Hoje eu não vou pecar. Mesmo a gente nessa condição, a gente não deixa de ser pecador, né? Não é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente é, ok? Mais uma vez, pode passar? Agora respondendo aí, então, dessas daqui, ó, de todas essas, qual a condição da natureza humana? Ficou melhor? Ficou mais santa? Não, eles ficaram mais santos, foram puros, nos tornamos mais corruptos e depravados, ou permaneceu como era? O que vocês acham, né? Qual é a verdadeira? Muito bem, é a do meio. Quem escreveu do meio, ó, acertou. Vamos lá. Próxima. Quais são as características? A gente, né, agora tem outras características aqui da natureza humana, também pecaminosa. Vamos ver aqui. Vamos ver em Efésios, né? Pode seguir para a gente seguir aqui as perguntas, a gente vê lá na frente. Vamos ver outras características também. Em Efésios 2:5 fala assim, ó, entre as quais também todos nós andávamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, aqui está falando aqui na condição também dos sentimentos, da forma em que a nossa condição humana permanece na condição de pecado. Então, vamos lá. Mais um versículo, que são vários, né, para a gente adiantar. Lá em Efésios também, 4:13, fala: obscurecido
de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Então, a gente vê que o apóstolo está falando que a nossa condição pecaminosa ela está ligada à nossa falta de relacionamento com Deus. Porque a gente está vendo desde o início que tudo começou assim. Porque quando Adão e Eva, lá no Éden, tinham um relacionamento com ele de uma forma direta, amigável, tete a tete, falava com Deus, era perfeito. Né? A partir do momento que eles pecaram, eles nunca mais puderam ver a face de Deus. O pecado, se nós víssemos a face de Deus, nós éramos consumidos, exterminados. Né? Por isso que Deus criou vários meios de se manter comunicando conosco, mas de uma forma indireta, através dos profetas, através dos apóstolos, através de sonhos, através da Bíblia. Então, ele utilizou subterfúgios para não perder o relacionamento com ele, para que ele entenda, filhos, eu amo vocês, mas eu preciso que vocês me conheçam, tenham um relacionamento comigo, mas eu não posso ter o mesmo relacionamento com vocês hoje, como eu tinha no passado, porque vocês são pecadores, vocês não conseguem ter a presença diante no relacionamento físico. Não podemos ter. Então, em Efésios também fala aqui, obscurecidos do entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância, né, dos que vivem, pela dureza do nosso coração. Né? Vamos lá? Pode passar. 4. Vamos lá. 1 Coríntios, né? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o que está dizendo aqui? Gente, as coisas de Deus são loucuras para o mundo, porque você vê até os milagres. Quando nós cremos em Deus, a gente sabe que Deus ele é o expert dos milagres. Né? E na nossa vida, o maior milagre que Deus pode fazer é a transformação de uma vida. Então, quando a gente tem esse relacionamento com Deus, esse contato com Ele, a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós transformamos, nós não, o Espírito Santo transforma a nossa mente, os nossos pensamentos. Aquela vontade que tinha, às vezes vocês devem ter conhecido muitos testemunhos de pessoas que bebiam, que gostavam de orgias, que gostavam de trair mulheres, ou homens também, vice-versa, né? As mulheres traindo seus maridos, e seus esposos traindo suas mulheres, gostavam de fazer todas as coisas erradas. Só que aí você encontra-se com Jesus, você tem um contato com Ele, o Espírito Santo toca no coração, aquela pessoa se transforma. Ela fica assim, mas eu não entendo. A pessoa fala assim, eu não entendo. Aquilo que me trazia prazer, não me traz mais prazer. Eu tenho alegria de cantar, eu tenho alegria de orar, eu tenho alegria de falar. Então, você vê, isso não é natural. A nossa natureza mesmo não dá vontade de orar. Aquela pessoa que fala assim, hoje acordei com vontade de ler a Bíblia, hoje vai ser eu arrasei, assim, vontade louca de ler a Bíblia, e a Bíblia uns 3 capítulos da Bíblia. É difícil, né? Assim, não é natural. A nossa natureza, ela não dá prazer nas coisas de Deus, porque isso está entranhado, o pecado faz a gente não ter essa vontade. A nossa vontade é fazer as coisas da carne, aquilo que, nossa, gostar das coisas que é da carne, do pecado. Né? Então, o apóstolo está falando isso. O homem natural, ele não aceita as coisas, mas quando a gente começa a fazer, o Espírito Santo nos toca e a gente começa a fazer, as pessoas não entendem. Isso não é natural, isso é loucura. E, a gente foi para falar dos exemplos aqui, muita gente fala assim, nossa, aquele irmão está na igreja, mas ele está muito certo, não mudou tudo. Quer dizer, as pessoas acham loucura, as pessoas fazem as coisas certas. Se ele estivesse fazendo as coisas erradas, porque as coisas erradas para o mundo é normal, mas as coisas certas para o mundo é loucura, né? As coisas de Deus. Então, a gente tem, o Espírito transforma, nos deixando de nos dar a condição de uma coisa natural para transformar para as coisas de Deus, que é natural para Deus, né? Não para o mundo. Né? Muito bem.
Ora, muito bem, pode passar. Porque, lá em Romanos, fala assim, 7, né? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio, o apóstolo Paulo está falando, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que eu quero, consinto que a lei que é boa. Então o apóstolo está, tipo assim, numa angústia. O apóstolo está assim, ele mesmo, né? Porque o apóstolo Paulo, a gente sabe que ele foi transformado. Ele foi um homem. Gente, tem um homem assim de Deus que merece assim, grandes assim, uma bênção para a nossa vida, é o apóstolo Paulo, né? E ele falou que ele não entendia, ele não compreende o que tudo que ele gostaria de fazer, né, que ele vai fazer, ele não é da carne, é do espírito. Assim, quando a gente faz as coisas que a gente gosta, geralmente não é do espírito, é da carne. E a gente não entende isso, né? Só quando a gente faz as coisas de Deus, a gente entende, pelo próprio espírito, que não vem de nós, vem do próprio Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo, ele começou a falar sobre essa situação dele mesmo e não entender o que ele gostava e o que ele não era da vontade dele, né? Era a vontade que Deus colocava nele. Lá em Romanos, já foi 7, é outro, né? Isso, pode passar. Lá em Romanos 7, nesse caso, quem faz isso já não sou eu, né? Ele falando aqui, ó, continuando, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso na minha carne, isso é na minha carne, não habita bem nenhum. Na carne dele não habita bem nenhum. Pois o que eu quero, pois o querer está em mim, mas não o efetuá-lo, mas porém não efetuá-lo. Então, ele luta. Ele quer fazer, mas a carne puxa para um lado. Ele quer fazer, é igual dois leões, né? Um leão, aquele que você alimentar mais, é o que vai se fortalecer na sua vida. Você tem o leão espiritual e o leão carnal. Então, aquele que você alimentar vai ser mais forte do que o outro. Se você alimenta o leão espiritual, que mora dentro de você, que é aquela luta, estuda a Bíblia e ora, e mesmo sem vontade faz, aquele animalzinho carnal, ele vai ficando fraco. Ele não morre, não, mas qualquer coisa, que alimento que cai nele, ele vai querer comer o outro. Então, é essa luta que a gente tem dentro da gente. Isso vai até Jesus voltar. Então, é mais que nos meus membros, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz, deixa eu pegar aqui que eu estou chegando, prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Né? Dando continuidade a esse pensamento. Muito bem, então, concluindo aqui a quarta pergunta, querer o bem está em mim, mas não consigo o quê? Passa a cola aí. Isso, efetuá-lo. O homem natural não depende, não compreende as coisas de Deus. Exatamente. Pode passar. Agora a gente vai para a quinta pergunta. Que plano... Agora, gente, olha, essa aqui é a parte assim... De tudo que vocês ouvirem, isso aqui nunca esquecerão. Porque se nós morrêssemos, se parássemos ali na condição do homem, nós estaríamos perdidos. O homem é mortal, o homem é pecador, o homem nasce no pecado, foi injetado nele o vírus do pecado através da desobediência. Agora, e aí? Não vai morrer assim? Agora que entra um grande, um maravilhoso, eterno e esplendoroso plano da salvação. Porque aqui fala, lá em João, capítulo 3, né? Versículo 16. Que todo mundo sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse aqui, gente, é o plano da salvação, é a miniatura. Essa aqui é a miniatura, é o resumo da Bíblia inteira nesse versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, que para todo aquele... Aí vem um segredinho, né?
Aí muita gente fala, nossa, então se Deus veio aqui no mundo e ele deu seu filho unigênito, então não preciso fazer nada, né? Porque todo vai ser salvo mesmo. Ah, mas aí tem um grande segredo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê. 3 letrinhas assim fantásticas que faz toda a diferença. A todo aquele que nele crê. Mas não é só crer que ele veio, é crer, se crer é muito mais extenso. É o crer no aceitar, no viver, no querer desse plano da salvação, de participar desse plano da salvação, de respirar esse plano da salvação. Não, aí sim, aí nós não iremos perecer e ganharemos a vida eterna. Então, o segredo aí é o crer. É o crer de aceitação e de vivência, de relacionamento e de aceitação, de querer estar na condição lá do Éden, que ele fez Adão e Eva, nessa condição, entendeu? Então, é esse crer aí. Então, mas esse é o segredo do plano da salvação, nesse versículo, que é um resumo de toda a Bíblia, né? Deus amor, todo mundo sabe de cor, mas precisamos entender de cor também. Então, que planos Deus estabeleceu para salvar da morte eterna? Qual é? Qual o plano? Vamos lá. Plano da salvação. Muito bem. Responderam perfeito. Acredito que todo mundo tenha respondido certo. Muito bem. 6ª pergunta. Tem uma observação aqui. Deus estabeleceu um plano. Deixa eu ver se eu consigo ler daqui. Gente, eu perdi os meus óculos, tá? Deus estabeleceu um plano, deixa eu ler aqui porque está mais fácil para eu ler, mediante o qual seu filho daria vida em lugar do pecador. Dessa forma, todo o que aceita como Salvador é perdoado e recebe a promessa da vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 15. Então, é dizendo simplesmente o quê? Todo aquele que nele crê receberá o dom da vida eterna. Gente, vida eterna, esse é o grande segredo. Vida eterna, a gente não pode esquecer. É vida eterna que nós não podemos deixar de entender, que é a mesma vida eterna que Adão e Eva tinham no Éden. A gente tem que estar sempre linkando tudo que a gente aprender àquele primeiro capítulo do Éden. Sabe por quê? A Bíblia toda ela está baseada nesses dois capítulos. É tudo, sabe? É tudo baseado nesses 2 capítulos, onde a criação e o estabelecimento lá da vida eterna que Deus deu para Adão e Eva. Tudo que a gente aprender tem que estar tudo assim, voltado para lá, sabe? Sempre voltado para lá. Vida eterna, eles tinham lá. É o que nós receberemos e teremos como eles também. Entendeu? Então, é importante a gente não esquecer. Ok? Então, vamos preencher isso aqui. Carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos... Vamos lá? Quem colocou aí? Vamos lá. Passa a cola aí pra gente. Essa é a 6ª questão, Roseli. Oi? É a 6ª questão, a próxima. Essa é a 6ª? Então tá. Então, beleza, já respondemos, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Aquela dali já foi respondida. É a 6ª. Vamos lá na 6ª. Pedro. 1 Pedro 2:24. Então, carregando... Então, a pergunta é, de que Jesus fez por nós na cruz? Então, tá bom. Jesus, ele é o nosso Salvador. É engraçado, né? Quando eu não conhecia Jesus, não sabia nem quem era Jesus. Eu pensei que Jesus era igual o Tiradentes, né? Nossa, mas... Aí eu li assim, eu estudava, na época, no colégio lá em Paraíso, aí tinha uma pedra enorme, não sei se vocês conhecem, estava escrito assim, ó, Cristo salva. Aí eu olhava para aquilo lá e falava assim, meu Deus do céu, Cristo salva de quê? Eu não sei, mas é salva, Cristo salva. Aquilo ficava matutando na minha cabeça, ficou um tempo matutando na minha cabeça. Cristo salva. Mas Cristo salva de quê? Aí eu não entendia. Eu nunca entendia o que era aquilo. Aí aqui, mas é uma pergunta interessante, né? Porque a gente pensa que é fácil, Cristo salva, mas
Só que não entende, não sabe o que salva. Salva de quê? Então, aí que a gente vai entender. O plano da salvação nos mostra o que Cristo salva. Porque o que Jesus fez para nós na cruz? Aí lá em 1 Pedro, fala, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, o que? Os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, nós fomos o quê? Sarados. Aí a gente pega, a gente se transfere aqui para o momento em que Cristo veio à Terra, a gente vê o sacrifício de Jesus, as dores dele, todo o processo que ele vive. Ele nasceu, né, de uma virgem, cresceu, ele viveu uma infância perfeita, aí ele foi batizado, ele fez os apóstolos, né, mostrando todo o evangelho para eles, aí ele mostrando para eles que ele veio aqui para cumprir o plano da salvação, porque o plano da salvação, que foi falado lá no Éden, é que ele tinha que morrer. Por quê? Porque eu sempre conto, gente, eu vou, se vocês me permitem, porque eu falo, né, muito, mas eu gosto de contar história, porque eu entendo, assim, quando eu me conto história, eu gravo. Então, eu tenho uma história que me ajudou muito a entender sobre o plano da salvação, eu gostaria de compartilhar com vocês. O plano da salvação é o quê? É Jesus morrendo no nosso lugar, não é isso? Então, eu conto uma história muito simples. A história de uma criança em que o pai fala para o filho o seguinte: filho, olha só. Não, o filho chega para o pai e fala assim: pai, olha que manga maravilhosa que está naquele pé de mangueira lá, pai. Olha que delícia. Aí o pai fala assim: olha, filho, mas você não vai buscar, não? Porque você pode cair, está muito alto, você vai escorregar, você não me desobedeça. Porque se você me desobedecer, você vai receber um castigo, eu vou te bater, vou te dar umas varadas. Aí o filho olhou para ele e falou: não, tudo bem, vamos não, tudo bem. Ficou. E o pai saiu, né? Foi fazer as coisas dele e ele ficou lá no quintal. Só que ele olhava para a manga olhava para ele, olhava para a manga olhava para ele e falou assim: meu pai não está aqui, ele vai nem perceber que eu vou subir nessa árvore rapidinho. Eu não vou cair, não, já estou acostumado a subir nessa árvore. Ele nem sabe. Aí foi, subiu. Quando ele estava lá pegando a manga, aí sabe o que aconteceu? Quando ele meteu a mãozão lá, quem estava lá embaixo olhando para o menino aí? Ele olhou para ele assim, ele já desceu, já chorando, né? Pai, meu Deus, pai, eu nunca mais, sabe, pai, eu esqueci que eu tinha falado. Aí começou a chorar, lamentar, bababá, não me bate, não me... Porque sabia que o pai tinha falado, o pai falava que fazia. Então o pai falou assim: olha, filho, vamos fazer o seguinte, eu falei que eu vou ter que te castigar. Não, pai, não castiga, não, eu te juro, nunca mais eu faço isso. Então foi o seguinte: vai lá, pega uma vara, tá? Pegou a vara, né? Aí o garoto veio chorando com a vara na mão. Aí falou assim, aí o pai falou assim: me dá, aí o garoto entregou a vara pro pai. O pai pegou a vara, falou assim: tá vendo essa vara aqui? Entregou na mão do garoto de novo, falou assim: agora você me bate, porque alguém tem que pagar o preço. Não foi isso que a gente combinou? É a mesma coisa. Cristo falou assim: ó, não coma do fruto, porque vocês vão morrer. Aí eles comeram. Aí eles falaram assim: bom, agora alguém tem que morrer. Alguém tem que morrer. E quem teve que morrer? O próprio Jesus. Entendeu? Então, é uma história simples, mas o plano da salvação é isso. É Jesus vir e morrer no meu lugar, para que eu tenha a condição de ter a vida eterna que ele deu para Adão e Eva lá no Éden. É simplesmente isso. Parece simples, mas o sangue de Jesus que pagou o preço de toda a história, né? Então, nesse 1 João, capítulo 2, 24, fala: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados, suas dores, seu sofrimento, nós fomos sarados, curados do pecado, quando assim nós o aceitamos. Lá em Isaías
fala também, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelos nossos iniquidades, pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Tá bom. Gente, a gente está acabando já, tá? Esse é o último. Então, o que Jesus fez por nós na cruz? Carregou em nosso corpo, sobre o madeiro, os nossos. O Senhor fez cair sobre ele, tudo bem. E era a iniquidade, que é o pecado de todos nós. Pode passar. Vamos acelerar, que meu tempo acabou. Então, quem pode mudar a nossa natureza humana? Vamos lá, pode passar, Ricardo. Aí Samuel fala: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com ele, e tu serás mudado em outro homem, se transformar em outro homem. Pode passar o próximo versículo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quem pode mudar a nossa natureza? Quem pode? Pode continuar para a gente terminar aqui. O Espírito Santo e o conhecimento da verdade, que pode transformar em uma nova natureza. Então, irmãos, acredito que tenha passado, né? Acho que é o último esse. Deixa eu ver. Ah, não, ainda tem mais 8. 8. A salvação depende de nossas obras. Então, quer dizer que eu, para poder ter a condição da vida eterna, vai depender do que eu faço, do que eu seja bonzinho e tal? Sim ou não? Vamos lá, vamos ver o que a passagem fala. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado essa graça de pregar os gentios o evangelho da insondável riqueza de Cristo. Efésios 2:8. Pode passar. E manifestar qual será a dispensação do ministério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Pode passar? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé. E não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Muito claro esse texto. Pode passar. Então, a salvação depende de nossas obras? Sim ou não? Quem arrisca? Pelo tudo que foi falado? Pode passar. Não, muito bem. Claro que não. A nossa salvação depende exclusivamente de Cristo Jesus. 8. 9 para terminar. Como pode o homem alcançar a salvação, gente? Olha a chave de tudo. Pode passar. Como? O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Aquele que tem quem? O Filho tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pode passar. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe... Pode passar. Então, aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, irmãos, creio em Deus, no Espírito Santo do Senhor, que hoje, né, o Espírito Santo venha falar no coração de cada um de nós, sabe? Que eu possa ter contribuído de alguma forma para que essa lição possa ter entendido. Então, eu vou encerrar com a oração e a recapitulação, né, rapidinho, né? Então, após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e deu certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si os nossos o quê?
eu até falei, né? Pode completar. Os nossos pecados, os nossos pecados, pois após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração ficou o quê? Corrompido. Muito bem. Pode passar. O Espírito Santo, ele muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração. A salvação depende de nossa fé em quem? Em Cristo Jesus. Muito bem. Acho que agora foi, né? Então, agora, gente, compromisso de fé. Isso aqui é a parte muito importante. Vocês creem no plano realizado por Deus para a salvação do ser humano, do homem? Coloque aí, ó. Eu creio. Vocês falam em nome de Jesus, eu creio e aceito. Vocês aceitam o trabalho do Espírito Santo para transformar a nossa natureza humana, uma natureza espiritual. Coloque com fé, em nome de Jesus, eu aceito. Bota um X, um amém. Vocês querem entregar o coração de vocês a Jesus, aceitando como seu Salvador. Falem amém e coloque com muita alegria, porque, gente, não tem maior compromisso do que esse. Vocês estão tendo um compromisso com a vida eterna. Então, vamos orar? Porque meu horário já foi. Vamos orar. Senhor, Pai eterno, Deus, Senhor Espírito Santo, meu Deus, muito obrigada, porque o Senhor esteve aqui e está conosco. Abençoe a cada um ouvinte, que o Senhor, pelo teu poder, que cada um entenda esse plano maravilhoso, é o plano da nossa vida, que o Senhor estabeleceu no Éden, através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Senhor, nos faça entender e viver essa salvação em Cristo, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade e nos dê a cada dia o desejo de buscá-lo e nos entregar a Ti, em nome de Jesus. Amém.